Muito bem, pessoal. Agora um bloco bem legal de questões FGV a respeito da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um tema que cada vez mais tem ganhado espaço em provas, de um modo geral. O FGV gosta de cobrá-lo. Durante um bom tempo, a FGV concentrou a cobrança no capítulo 4º da LGPD, né, cobrando aquelas regras aplicáveis à administração pública. Tá? Porém, mais recentemente, aí sim a banca ela acabou expandindo, né, e cobrando tópicos os mais variados possíveis ali dentro da lei. Vem aqui comigo na tela, nós vamos resolver aqui uma bateria e aproveitar para revisar alguns pontos importantes sobre a LGPD. Tá? Então, olha só. Determinado órgão de segurança pública almejava realizar o tratamento dos dados pessoais de diversos indivíduos, sendo que todos eram pessoas naturais, para um objetivo estritamente relacionado às suas atividades finalísticas. Ao tomar conhecimento dessa iniciativa, a ONG Amigos da Privacidade consultou o seu advogado a respeito da sua compatibilidade com a LGPD. E galera, esse aqui é um ponto importante para a gente se lembrar, porque o tratamento de dados exclusivamente para fins de segurança pública, de defesa nacional, de segurança do Estado, de investigação e repressão de crimes, são tratamentos de dados que ficam fora da LGPD. Tá legal? Na verdade, nós teremos legislação específica, regras específicas para esse tratamento de dados, mas aquele órgão não precisa seguir a LGPD. Tá? Então, letra A, a LGPD não é aplicada a referida espécie de tratamento, que deve ser regida por legislação específica. Opa, aí ficou mole, né? A letra A já é o nosso gabarito. Letra B, a LGPD autoriza expressamente essa espécie de tratamento, que pode ser livremente realizado por órgão público. Não, pessoal, não é por aí. A LGPD afasta da sua incidência esse tratamento de dados. Se a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, não. Galera, o que importa realmente é que essa é uma situação fora da incidência da LGPD. Tá? E aí nós teremos algumas situações para as quais a LGPD não vai incidir. Tá? Essa aqui de segurança pública, segurança do Estado, defesa nacional, investigação e repressão de crimes, é uma situação que a LGPD não se aplica. A LGPD, ela também não se aplica quando for o tratamento para fins artísticos, acadêmico e jornalístico. Beleza? Ela também não se aplicará se for o tratamento realizado por uma pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Beleza? E também não se aplicará a LGPD quando for um dado de fora do Brasil, tá? Vou chamar aqui de dado estrangeiro. O dado estrangeiro, esse dado não for compartilhado com agente brasileiro de tratamento de dados ou com outro país que não o de origem, tá? Desde que o país de origem daqueles dados tem ali uma legislação que proteja adequadamente os dados pessoais dos seus cidadãos. Tá legal? Então são 4 situações para as quais não se aplica a LGPD. Belezinha? Vamos aqui para a segunda questão. Juliana, operadora de dados de uma organização pública, está tendo dificuldade com a forma de tratamento de dados após o início da vigência da lei. Resolve pesquisar diretamente na lei sobre o que são dados sensíveis, visto que eles merecem uma abordagem diferenciada.
Muito bem, assinale a opção que apresenta exemplos de dados pessoais sensíveis encontrados por Juliana na LGPD. Tá? Galera, vamos fazer aqui de baixo para cima. Ó. Letra E. Dados concernentes à escolaridade do titular. Não, pessoal, não é sensível. Dado relacionado à profissão, se é engenheiro, se é advogado, se é nutricionista, se é dentista, se é psicólogo. Não. Condição social, também não. Dados que possam causar constrangimento ao titular, ao menos tecnicamente não é o que se considera dado sensível. Tá? Dado sensível, ele pode sim estar relacionado à saúde. Então, para a gente relembrar, dado sensível é aquele dado relacionado à origem daquela pessoa, tá? Pode ser a origem racial ou étnica, tanto faz. Dado relacionado à convicção religiosa, à opinião política, à filiação a sindicato, se ele é filiado ou não ao sindicato, afiliado à organização religiosa, organização filosófica, organização política, tá? Dados sobre a saúde da pessoa, sobre a vida sexual, dado genético ou biométrico, tudo isso é considerado dado pessoal sensível. Tá? Então, só para refrescar aí a memória, pensando em uma possível cobrança agora nessa prova. Beleza? Outra questão, de acordo com a LGPD, a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento é... Galera, aqui é uma questão bem tranquila, né, e que cobra o conceito justamente do titular dos dados. Então, a LGPD, ela existe para quê? Para proteger os dados nossos, os dados das pessoas físicas, das pessoas naturais. Tá? Então, sempre que nós tivermos um dado de uma pessoa física, de uma pessoa natural, aquele é considerado um dado pessoal. Ah, Daldi, se for um dado de uma empresa, não, é dado empresarial, é outra história. Beleza? E quando qualquer pessoa estiver manuseando dados pessoais, dados das pessoas físicas, essa pessoa, essa empresa, esse órgão público precisa seguir as regras da LGPD. Tá? Quando a gente fala aqui nessas pessoas que lidam com a LGPD, nós teremos aqui os agentes de tratamento de dados. Vou até colocar aqui no plural. E os agentes de tratamento de dados podem ser ou o controlador desses dados ou o operador. Tá? Agora, existe uma terceira figura que é o encarregado de dados. Esse encarregado, galera, ele não é agente de tratamento, beleza? Só é agente de tratamento, controlador e operador. E aqui, basicamente, o controlador é quem manda. O controlador é quem toma as decisões, ele quem decide, ele que manda no tratamento dos dados, claro, seguindo as regras previstas na lei. Tá? Já o operador é aquele que obedece, é aquele que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Tá legal? Então o controlador manda e o operador obedece, ele realiza o tratamento de dados. Tá? O encarregado é basicamente o canal de comunicação. Meus amigos, o poder público, por exemplo, ele é obrigado a indicar o encarregado. Então você entra hoje no site de um órgão público, é preciso que conste lá o nome do encarregado, ou seja, uma pessoa física, quando ela quiser tirar uma dúvida, quando ela quiser apresentar uma reclamação sobre proteção de dados pessoais, ela vai procurar o encarregado. O encarregado, ele faz o canal de comunicação, ele é a ponte entre os titulares, o controlador, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Então o encarregado, ele recebe essas queixas, essas reclamações, recebe pedidos, tá? Ele vai receber também orientações da autoridade nacional, tá? E ele vai repassar isso, vai prestar esclarecimentos para os titulares, para a ANPD, tá legal? Então esse canal de comunicação é o encarregado. Beleza? Muito bem, vamos seguir aqui adiante. Só recuperando aqui, essa foi a terceira, né? Terceira, agora vamos para então, terceira questão, gabarito letra A. Quarta questão é uma questão da CGE de Santa Catarina. Tá? Em tema de requisitos para o tratamento de dados pessoais, segundo a LGPD, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado em algumas hipóteses. Essas hipóteses são apresentadas nas opções a seguir, à exceção de uma.
Muito bem, então a gente vai buscar aqui uma não hipótese de tratamento de dados pessoais, ou seja, uma situação que não está prevista lá no artigo 7º da lei. Tá? Letra A, proteção da vida, proteção da incolumidade física, tanto do titular como de terceiro. Isso aqui está certinho, tá? É uma das hipóteses em que se flexibiliza a intimidade, a privacidade, em nome de proteger a vida, de proteger a incolumidade física. Tá? B, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Está certinho também a hipótese. C, realização de estudos por órgão de pesquisa. Até aqui está tudo certo. Garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Também está certinho. Letra D, tutela da saúde em sentido amplo. Sem exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. A FGV quis inserir aqui um erro, tá, nessa hipótese e acabou truncando todo o texto, mas o nosso gabarito está aqui na letra D. Por quê? A tutela da saúde permite o tratamento de dados pessoais? Permite, mas apenas se for em procedimento realizado por profissional de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. Tá? Então é exclusivamente nestas situações. Letra E, execução do contrato no qual o titular seja parte. Amigos, o que eu quero agora é relembrar todas essas hipóteses aqui com vocês. Tá? Só me confirme aqui, por gentileza, o que fica melhor, né? Se é assim ou assim. Acredito que seja dessa maneira aqui, ao menos para os balãozinhos mais de cima. A gente tem aqui 2 slides em que a gente vai revisar todas as hipóteses de tratamento de dados pessoais. Beleza? Olha só, a primeira hipótese é quando o dono do dado, o titular do dado, ele dá o seu consentimento. Tá? Então ele está dizendo que pode. Então, se ele que é o dono diz que pode, e nós temos lá o fundamento da autodeterminação informativa, se ele está dizendo que pode, então está tudo certo. Podem ser tratados seus dados com base no seu consentimento. Em todas as outras hipóteses que nós veremos aqui, o consentimento não é necessário, ele não será obrigatório. Beleza? Então aqui, ó, quando o controlador estiver cumprindo uma obrigação prevista em lei ou em regulamento, quando a administração pública estiver executando uma política pública prevista em lei, em regulamento, respaldada em contrato, em convênio, também é possível esse tratamento de dados. Tá? Então, por exemplo, a administração pública está executando a política pública do Bolsa Família. Será que ela pode pegar os dados das pessoas, armazenar, coletar, processar esses dados? Pode. É política pública prevista em lei. Beleza? Quando um órgão de pesquisa como o IBGE estiver realizando um estudo, tá? E de preferência aconselha-se a anonimização desses dados, quando for necessário para a execução de um contrato, tá? Em que o titular do dado é parte desse contrato e ele mesmo está pedindo, tá? A pedido do próprio titular dos dados, ele está pedindo para realmente realizar aquele tratamento de dados, então está tudo certo também dentro daquele contrato ou de um procedimento preliminar dentro daquele contrato. Tá? O que mais? Para o exercício regular de direitos dentro de um processo judicial, administrativo, arbitral, e muitas vezes a FGV ela vai no detalhe aqui, tá? Ela cobra, enfim, ela faz trocas bem sutis aqui, né, querendo realmente checar se estamos por dentro ali do que consta no texto da lei. Para a proteção da vida, incolumidade física, tanto do titular do dado como de terceiro. Essa aqui é a que foi cobrada, né? Tutela da saúde exclusivamente. Tratamento realizado por profissionais, serviço de saúde ou autoridade sanitária. Para atender a interesses legítimos ou do controlador ou de terceiro, exceto se prevalecerem direitos fundamentais. O direito fundamental grita mais alto, aí não admite esse tratamento de dados. Para a proteção do crédito, tá? Inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Então, aqui a gente vai ter aqui nessa última hipótese, Serasa, SPC, tá? Que podem tratar os nossos dados mesmo sem o nosso consentimento. Amigos, tem um macete aqui que eu quero passar para vocês, que é o seguinte.
fossem dados pessoais sensíveis, perdão, fossem dados pessoais sensíveis, o artigo 11, ele basicamente ele permite o tratamento nessas mesmas hipóteses aqui, com exceção da proteção do crédito. Tá? Então, eu não poderia tratar, por exemplo, dados sobre saúde, sobre origem, sobre filiação político-partidária, filiação religiosa, só para a proteção do crédito. Tá? Mas para as outras hipóteses, é sim possível o tratamento de dado sensível também. Beleza? Muito bem, vamos seguir aqui adiante. Agora uma questão para advogado do Senado de 2022, uma questão bem interessante. Ela diz o seguinte: a LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, enfim, vamos aqui ao que interessa. Com base nessa legislação, assinale a afirmativa correta. Letra A, é lícito o tratamento de dados pessoais para a proteção do crédito, ainda que sem o consentimento expresso do titular. Aí a gente acabou de ver, seja o dado pessoal comum, seja o dado pessoal. Na verdade, aqui só o dado pessoal comum, tá? Será lícito, sim, o seu tratamento para a proteção do crédito. Se a gente inserisse aqui os dados pessoais sensíveis, aí essa letra A já estaria errada. Beleza? A letra B, é nula a cláusula prevista em contrato, convênio, instrumento congênere, que preveja a transferência a entidades privadas de dados pessoais constantes na base de dados do poder público. Não é nula, não. Tá? Existem situações em que o artigo 26, o artigo 27 da LGPD vão autorizar, inclusive, a transferência de dados a entidades privadas. C. As pessoas jurídicas de direito público não são obrigadas a indicar encarregado quando tratarem dados. Pelo contrário, elas são sim obrigadas a indicar encarregado. Tá? Elas devem indicar quem é o encarregado e o contato. Como é que você faz para entrar em contato com esse encarregado? Letra D. Os dados pessoais anonimizados permanecem considerados dados pessoais. Em regra, não. Sempre que só puderem ser revertidos por esforços técnicos excepcionais ou extraordinários. Galera, essa letra D eu vou puxá-la aqui para a gente comentar um ponto importante aqui dessa questão da anonimização. A FGV já gostou muito de cobrar a anonimização, vale a pena a gente estar preparado, tá? Olha só, imagina que eu tenho um dado pessoal, beleza? Esse dado pessoal, ele passa por um processo de anonimização e ele se torna um dado anonimizado. Tá? É uma técnica que anonimiza, ou seja, suprime a informação ali do titular daquele dado. Bacana. Aí vem a pergunta, Daudi, esse dado agora anonimizado, ele precisa ficar controlado, eu preciso seguir a LGPD para tratar esse dado? Vem cá, esse dado anonimizado, ele continua sendo um dado pessoal? E a resposta é, em regra, esse dado anonimizado, ele não é mais um dado pessoal. Tá legal? O dado anonimizado, ele só será considerado um dado pessoal se aquela anonimização for facilmente revertida. Tá? Se for eu brinco que é a anonimização tabajaras, né? Aquela anonimização que facilmente ela pode ser revertida, qualquer um com esforço razoável, né? Não precisa nem ser algo extraordinário, excepcional. Um esforço razoável, eu mesmo vou lá e consigo reverter aquela anonimização. Então, nesse caso, quando é uma anonimização fajuta, tá? Aí sim o dado anonimizado continua sendo pessoal. Não sendo uma anonimização que ela não é facilmente revertida, o dado anonimizado ele não é mais dado pessoal. Beleza? Letra E, os dados pessoais sensíveis aí aqui são sensíveis, só podem ser tratados quando o titular ou seu responsável legal consentir. Pessoal, o erro dessa letra E é o só. Tá? Porque eu posso tratar os dados sensíveis, enfim, quando o controlador estiver cumprindo uma obrigação legal ou regulatória, quando for dentro de um contrato, para um procedimento na área da saúde,
Tá? Quando for um órgão de pesquisa, naquelas situações, basicamente em todas aquelas, será possível o tratamento de dado pessoal sensível. Tá legal? Agora uma questão da Cefaz Amazonas, tá? Justamente cobrando o tratamento de dados pessoais sensíveis. Somente poderá ocorrer sem fornecimento do consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: letra A, proteção da vida ou da incolumidade física do titular, certinho, mas não de terceiro. Pelo contrário, galera, vale tanto para o titular como para o terceiro. B, o exercício regular de direitos em processo judicial, vedada a utilização em processo administrativo e arbitral, vedada não, incluída. Realização de estudos por órgão de pesquisa, vedada a anonimização dos dados. Não, sempre que possível, a anonimização dos dados. Letra D, o tratamento compartilhado de dados necessários, a execução pela administração de políticas públicas, previstas em leis ou regulamentos. E aí tá certinho. Tá? Realmente, a administração pública pode tratar dados sensíveis para executar uma política pública. Tá? Aqui a letra E, porque o erro dela é que ela exclui os demais profissionais e os serviços de saúde. Tá? As hipóteses que autorizam o tratamento de dados sensíveis são estas aqui. Esse diagrama sistematiza as hipóteses do artigo 11 e, basicamente, a diferença que a gente tem aqui é a ausência da possibilidade de tratamento de dados sensíveis para a proteção do crédito. Essa é a principal diferença com aquelas outras hipóteses que nós vimos antes. Tá bem? Vamos lá, vamos continuar aqui. Considere que o Instituto Público Brasileiro de Pesquisas Estatísticas esteja fazendo o tratamento de dados pessoais sensíveis não anonimizados, sem fornecimento expresso dos respectivos titulares. Esse fornecimento aqui parece que talvez o ideal fosse consentimento, né? Sem o consentimento expresso dos respectivos titulares, sob a alegação de que essa conduta é indispensável para a pesquisa realizada. Muito bem, então são dados sensíveis, tratadas por um instituto de pesquisa, tá? E são dados sensíveis não anonimizados. E aí, pessoal, olha só. Um órgão de pesquisa pode tratar dados sensíveis para realizar um estudo, mesmo quando o dado não esteja anonimizado? Pode sim. A anonimização aqui é só uma recomendação, sempre que for possível, anonimize, não é algo obrigatório. Tá? Então, a rigor, não tem nenhum problema nessa conduta aqui do enunciado. É um órgão de pesquisa, ele está realizando uma pesquisa, realizando ali um estudo, tá? E não precisa anonimizar para coletar, para tratar esses dados sensíveis. Então, o nosso gabarito está aqui na letra E. Conduta do órgão se mostra regular em todos os aspectos. Tá? Vamos aproveitar aqui e comentar algumas dessas outras alternativas. Integralmente irregular está errado. Aqui a letra B está dizendo que os dados deveriam ser necessariamente anonimizados. Não, não é obrigatória a anonimização. A letra C está dizendo que seria obrigatório o consentimento dos titulares. Não. Olha só, o consentimento só é necessário para essa hipótese. Para todas as demais, o tratamento pode ocorrer sem o consentimento. Beleza? Letra D, a conduta do órgão se mostra regular, contanto que o órgão tenha pago o valor justo aos titulares. Não precisa pagar. Tá legal? A própria lei já está autorizando o tratamento desses dados. Vamos lá. De acordo com a LGPD, o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca para a qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Conforme o artigo 8º, o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto na LGPD é do... Galera, aqui é igual ao direito do consumidor, tá? O ônus de provar algo não é do hipossuficiente, não é do pobre coitado do titular do dado. O ônus de provar que o consentimento foi dado de acordo com a lei é do controlador desses dados, é da empresa que recebe esse consentimento. Tá legal? Então,
Isso é previsto expressamente lá na LGPD. Quem tem que provar que o consentimento é válido é o controlador, não é o titular, não é o operador. Tá? Então, sobre o consentimento, a gente sistematizou aqui as suas principais características. Tá? O consentimento ele pode ser dado ou por escrito, e aí, sendo dado por escrito, ele precisa constar de uma cláusula destacada das demais cláusulas do contrato. Mas não apenas por escrito, pode ser dado por qualquer outro meio que demonstre a manifestação de vontade. Pode ser ali um clique numa página na internet, pode ser ali um botãozinho que você aperta e concorda, tá? Não necessariamente é um texto. O consentimento, pessoal, ele só pode se referir a finalidades específicas. O consentimento genérico, ele é nulo, tá? Eu não posso dar um cheque em branco quando o assunto é o tratamento dos meus dados pessoais. Beleza? Apenas para finalidades específicas, ele é revogável a qualquer tempo, por procedimento gratuito e facilitado. Isso aqui a gente já viu, é o controlador que deve arcar com esse ônus, né, de provar a validade do consentimento. Agora, se aquele dado já é público, se o titular daquele dado o tornou público, o consentimento é dispensado. Eu posso tratar aquele dado sem a necessidade de um consentimento, afinal o dado já está ali, circulando publicamente, livremente, por uma ação do próprio dono daquele dado. Beleza? Vamos mais, TSE de Tocantins. Olha aqui, ó. Com a finalidade de prevenir falhas de comunicação com seus clientes, o escritório de contabilidade decidiu criar um banco de dados contendo as informações básicas de identificação. Nome, CPF, endereço, eletrônico, residencial, profissional, telefones, tá? Isso aqui são dados pessoais, tá? Como é de pessoa física, esse cadastro são dados pessoais que está tratando aquele escritório de contabilidade. De todas as pessoas naturais para as quais presta serviços. Para tanto, buscando atender às exigências da LGPD, solicitou a cada cliente que prestasse seu consentimento expresso para o referido tratamento. Na mesma oportunidade, esclareceu o escritório que o tratamento de dados em questão não abrangeria dados pessoais sensíveis. Ao receber a solicitação, André, médico, que há muito tempo utiliza os serviços do escritório, buscou o auxílio de um advogado para se informar acerca da validade e da eficácia do consentimento requerido. Beleza, galera. Então, é o consentimento para dados pessoais em geral, não alcançando dados pessoais sensíveis. Tá? Letra A. O consentimento requerido pelo escritório apenas pode ser prestado validamente de forma escrita. A gente viu, não é apenas na forma escrita, qualquer outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. B. A mera existência de eventual vício de consentimento não impediria o tratamento fundado no consentimento de André. Galera, tem um vício no consentimento. Consentimento ele não está de acordo com a lei, é um consentimento ilegal, inválido. Tá? Então, impede sim o tratamento de dados com base naquele consentimento viciado, é claro. Seu consentimento a ser prestado não precisa estar vinculado a finalidades específicas e determinadas. Precisa sim, só é válido esse consentimento para finalidades específicas. D. Caso preste seu consentimento, André poderá revogá-lo a qualquer tempo, mediante manifestação expressa. É isso aí, o consentimento ele é revogável. Então, a letra D é o nosso gabarito. Letra E, caso preste seu consentimento, André não poderá revogá-lo. Pode sim, galera, tá tudo certo. Tá? A revogação, ela é cabível. Então, mais uma questão FGV sobre o consentimento do artigo 8º. Aqui uma questão do TRT lá da Paraíba. João, muito ativo nas redes sociais, divulgava com frequência dados de natureza pessoal, conforme a classificação da LGPD, o que os tornava manifestamente públicos. Então, o próprio João tornava aqueles dados manifestamente públicos. Um dos seguidores de João decidiu coletar esses dados e classificá-los. Classificar esses dados, coletar esses dados, esse seguidor está tratando, né? Isso aqui é tratar aqueles dados. Considerando a sistemática, é correto afirmar que a atividade do seguidor de João
Letra A é lícita, pois não importa em tratamento de dados e independe de autorização do titular da informação. Essa letra A está errada, porque quando ele coleta, quando ele classifica esses dados, ele está tratando, então importa sim tratamento de dados. Agora, o restante está correto, independe de autorização. Por quê? Porque o próprio titular já tornou aquele dado manifestamente público. B, lícita e independe de autorização do titular da informação, embora caracterize tratamento de dados. É isso aí. É tratamento de dados, se aplica a LGPD, mas não vai se exigir mais o consentimento porque o dado já é público. Tá? Então, letra B é o nosso gabarito. Vamos avançar aqui um pouco mais. Empresas privadas e órgãos públicos vêm adequando seus processos de coleta, armazenamento, manipulação de dados pessoais a fim de operar em conformidade com a LGPD. A LGPD define vários agentes com distintas responsabilidades para o tratamento dos dados pessoais. Bom, vamos aqui ao que interessa. Um dos direitos do titular dos dados relacionado no artigo 18, cujas instruções encontram-se no Guia de Boas Práticas, é: amigos, questão da FGV não é tão frequente, não é tão comum assim, mas está exigindo que a gente conheça aquela lista de direitos do artigo 18 da lei. A gente vai revisar todos eles aqui na sequência. Então, mas antes vamos examinar aqui as alternativas. Letra A é direito ao tratamento de seus dados para fins exclusivos de segurança do Estado. Não, pessoal, isso aqui não é direito. Tá? E os dados podem ser tratados para outras finalidades, não apenas para fins de segurança do Estado. Saúde, proteção da vida, né? Realização de estudo. B, transferência da titularidade de seus dados de saúde para seu médico. Não, pessoal, isso aqui não é direito. Tá? Imagina só, o dado é meu e eu vou transferir a titularidade daquele dado para o meu médico. Eu vou falar, olha, agora esse dado pertence ao meu médico. Não, a lei não, isso não é um direito previsto na lei. Tá? Letra C, dessensibilização de seus dados pessoais sensíveis para igualar o tratamento de seus dados pessoais. Amigos, até existe a anonimização. Tá? Agora, essa história de dessensibilização, a lei não prevê, isso aqui não é um direito. A letra D, anonimização, bloqueio dos dados, eliminação de dados desnecessários, excessivos, ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD. Opa, aqui sim, a letra D realmente é o nosso gabarito. Tá? É um dos direitos do titular dos dados. A letra E não é direito. Olha só, para a gente fechar aqui, né, esse nosso bloco sobre a LGPD, vamos recapitular todos esses direitos do titular dos dados perante o controlador. Tá? E aí vocês vão perceber, pessoal, vocês vão perceber o seguinte, esses direitos aqui, eles vêm numa espécie de gradatividade. Tá? Aqui uma gradação. Então, o primeiro direito que a gente vai ver aqui é o titular confirmar se foi tratado algum dado seu. Beleza? Então é aquele direito mais básico. Não? Vem cá, empresa, você tratou algum dado meu aqui? E a empresa vai confirmar ou não se houve aquele tratamento. Se ela confirma, olha, tratei sim, a gente vai para o próximo direito. Então vem cá, eu quero acessar esses dados, eu quero saber quais dados foram tratados. Beleza? Depois que eu acessei os dados, se eu identifico que os dados estão desatualizados, se eles não são exatos, se eles estão incompletos, eu tenho direito a solicitar uma correção desses dados. Legal? Até porque nós temos o princípio da qualidade dos dados. Imagina só, se eles estão tratando dados meus de 10 anos atrás, se eles estão tratando dados de um homônimo meu, tá? Ou um dado incompleto, eu tenho direito a pedir a correção desses dados. Se eu acessei os dados e identifico que os dados são desnecessários, não precisava tratar todos esses dados para alcançar aquela finalidade. Se os dados são excessivos, ou mesmo se eles foram tratados em desconformidade com a lei, eu terei direito a pedir a anonimização dos dados
o bloqueio deles, para ninguém acessar, ou até mesmo o Shift Del, né? Pegar ali a borracha e apagar aqueles dados. Afinal, eles estão em desacordo com a lei, eles são excessivos, são desnecessários. Tá legal? Então são todos direitos perante o controlador. Tá? E para a gente fechar aqui essa lista de direitos, nós temos aqui, a banca tentou nos confundir ali com aquela do médico, né? Transferir a titularidade para o médico. Não é quase isso. Existe uma portabilidade dos dados. Tá? Então, olha só. Assim como existe portabilidade de financiamento bancário, portabilidade de previdência privada, portabilidade de telefone, né? Existe também a portabilidade dos dados. Então, seus dados estão na nuvem X, estão na nuvem lá da Microsoft. Beleza, você tem direito a pedir a portabilidade para a nuvem da Google, da outra empresa, tá? Então, é possível sim essa portabilidade dos dados pessoais. É direito também do titular dos dados pedir a eliminação desses dados, mesmo que eles tenham sido tratados com o meu consentimento. Tá? Então, olha só. Imagina aqui que eu dei o meu consentimento para uma empresa, ela tratou dados meus. A qualquer momento, eu posso pedir a revogação desse consentimento. Tá legal? Então, a qualquer momento, né, inclusive por procedimento gratuito e facilitado. Agora, se eu pedir a revogação do consentimento, isso não significa que os dados antigos, os dados já tratados, eles serão eliminados. Tá? Para que o dado realmente seja eliminado, eu tenho que manifestar, eu tenho que solicitar. Eliminação de dados que foram tratados com o meu consentimento. Agora, nem sempre essa eliminação vai ocorrer. Por quê? Porque existem hipóteses que estão inclusive lá no artigo 16 da LGPD, hipóteses em que a lei permite ao controlador conservar os dados após o fim do tratamento. Tá legal? Então, existem situações que eu peço para o controlador falar, olha, apaga esses meus dados aí. Revoguei o consentimento e os dados do passado eu não quero que você os tenha mais, apague, por favor. Aí a empresa me responde, olha, com base no artigo 16, inciso 1, 2, esses dados serão mantidos. Tá? Ela vai dizer que a lei, embora eu esteja pedindo para apagar os dados, a lei autoriza aqueles dados a serem mantidos com ela. Tá bem? Outro direito do titular é saber com quais entidades, sejam públicas, sejam privadas, tanto faz, o controlador compartilhou os dados. Muitas vezes ele tratou dados meus e compartilhou com outras empresas. Eu tenho direito a saber com quais empresas aquele dado foi compartilhado. E sobre o consentimento, é direito do titular a ser informado sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e sobre as consequências da negativa. Tá? Então, é por isso que a lei define o consentimento como sendo aquele ato livre, aquele ato informado, ou seja, o titular ele precisa ser informado, olha, você não precisa me conceder o seu consentimento, tá? Caso você não conceda, o que vai ocorrer é isso, isso e aquilo, tá? E aí ele vai dar o seu consentimento, ele vai expressar o seu consentimento de maneira informada, já sabendo, né, do que pode ocorrer caso ele não conceda. Tá legal? Afinal, esse é um direito do titular perante ao controlador dos dados. Beleza? E com isso, pessoal, com isso a gente fecha aqui esse bloco de questões FGV e de revisão a respeito da LGPD.